Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Fadel, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Vocês não estranhem não, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra direto para o celular, então se eu me confundir um pouquinho, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que são os tipos de sofrimento no mundo de provas e expiações. Os Espíritos nos dizem, né, que Deus, Criador de todas as coisas, criou todos nós espíritos simples e sem conhecimento. E a partir desse início, que todos somos iguais, todos nós iremos evoluindo até um dia chegarmos a ser espíritos puros. E se a gente for ver, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que tem categorias de mundo. Então, as primeiras encarnações da raça humana foram nos mundos primitivos. Depois, esses mundos, os espíritos que estão nesse mundo, eles vão evoluindo, e esse mundo passa de uma categoria de primitivo para de provas e expiações. Novamente, os espíritos vão evoluindo e fazem com que aquele mundo ele se transforme no mundo de regeneração. Depois, mundos felizes e mundos celestes. Então, é bastante interessante que quanto menor seja a categoria de mundo, mais sofrimento os habitantes terão. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, olha, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso está a expiação. Então, a partir do momento em que nós encarnamos e depois reencarnamos no nosso mundo de provas e expiações, é certo que nem tudo vai ser de acordo com o que nós, quando encarnados, gostaríamos. Nós vamos ter que passar por algumas dificuldades. Tanto é que na questão 258 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que nós escolhemos as provas antes de nós encarnarmos aqui. Então, diante dessas informações, já dá para perceber que no mundo que nós estamos encarnados não vai ser tão tranquilo. A gente vai passar por momentos difíceis, mas eu gostaria de deixar bem destacado que isso não é um castigo de Deus, e sim são experimentações que nós fazemos e que nós receberemos as consequências dessas experimentações. Então, muitas vezes as pessoas, quando sofrem, acreditam que é um castigo de Deus. Não, porque, voltando a dizer, todos nós somos criados simples e sem conhecimentos e vamos chegar até ser espíritos puros. No entanto, para que isso aconteça, nós temos que adquirir conhecimento. Nós conseguimos adquirir conhecimento quando nós estamos em estado de erraticidade, mas depois quando a gente está encarnado também. Então, a gente precisa reencarnar. E Deus deu para todos nós o livre-arbítrio, onde nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Todas as experiências que nós quisermos ter, nós poderemos fazer. No entanto, quem gostou dessa lei do livre-arbítrio, tem uma outra lei que é bem colada com ela, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu fizer, isso vai ter uma causa, e eu vou sentir os efeitos dessa causa. Então, muitas vezes já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava passando por um momento muito difícil, e no meu pensamento eu falei assim, meu Deus, o que será que eu fiz? E acho que talvez um espírito amigo, me inspirando, falou, você quer que eu fale agora? Né? Assim, você tem um tempinho para ficar sabendo, né? De tudo que você fez. Então é muito importante nós sabermos que aqui no nosso mundo não existem coitadinhos. Todos estamos passando por experimentações. E tudo que nós estamos fazendo vai gerar consequências, e talvez essas consequências sejam sofrimento. Se a gente for lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos falam, não, pois a vida lhe é dada como prova ou expiação. Dele depende a suavização de seus males, e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, apesar de nós não conseguirmos aqui a felicidade completa no nosso mundo de provas e expiações, a gente tem que fazer de tudo para minimizar os sofrimentos. E daí me chama a atenção uma coisa bastante interessante.
Se nós formos ver lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado quer dizer o quê? Felizes os aflitos. E sempre me perturbou um pouco essa frase de Jesus, porque como uma pessoa que é feliz, pode ser feliz tendo aflição. E nesse capítulo, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vem vários espíritos contribuir com Allan Kardec para a explicação dessas coisas. E um dos espíritos que vem é o espírito chamado... o nome dele, agora me fugiu, deixa eu ver se eu acho aqui, Lacordaire. O Lacordaire, no item 18. E que ele vai falar justamente dos tipos de sofrimento. Ele fala do bem sofrer e do mal sofrer. Então, a gente sabe que no mundo de provas e expiações nós teremos sofrimentos, mas vai depender de cada um de nós esse tipo de sofrimento que nós teremos. Então, se vocês quiserem depois acompanharem, está lá no item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Lacordaire começa assim, olha, antes de mais nada, antes de eu falar, esse Lacordaire, eu não sei se todo mundo sabe, ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele era um abade, inclusive que ele era fixo na igreja de Notre Dame. Então a gente vai perceber que, assim, ele foi contemporâneo de Kardec e teve a oportunidade, inclusive, de participar de reuniões onde as mesas balançavam ou dançavam, das mesas girantes, como dizem. Então, ele desencarna em 1861 e ele participa da codificação. Era um religioso muito respeitado na França. No entanto, vocês perceberão que muitas vezes ele tem essa mensagem especificamente, tem uma linguagem meio religiosa, assim. E eu vou esclarecendo aqui, tudo bem? Então, o Lacordaire, ele começa assim, olha, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, ele já está começando a falar aqui que, independente da relação, da encarnação que a pessoa escolheu, ela pode ser rica, milionária, como ela pode ser extremamente pobre, todos, absolutamente todos, passarão por momentos de dificuldade e de sofrimento. Continuando, ele fala assim, mas há poucos que sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, aqui, o Lacordaire, ele já vai começar a fazer uma divisão entre os tipos de sofrimento. Tem uns que sofrem bem, e são aqueles que compreendem que somente as provas os conduzirão. É interessante, porque a doutrina espírita nos diz, e isso, conforme eu disse na questão 258, nós escolhemos o que nós queremos passar. Por quê? Porque nós fomos feitos para... o nosso conhecimento, ele é feito para quando nós adquirimos através das provas que nós formos atravessando. Então ele está falando isso aí, que um tipo de sofrimento, aquela sofre bem, aquela pessoa que, passando por um sofrimento, ela sabe que aquilo não é muito agradável, mas que é necessário para que aquele espírito, que aquela pessoa, ela possa evoluir mais rapidamente. E depois ele fala assim, poucos compreendem que somente provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. É o que eu acabei de falar. E ele fala assim, olha, o desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então aí, uma das primeiras frases que eu acredito que seja de um religioso mesmo, é porque quando ele fala que ele fala que Deus vos recusa consolações. Obviamente que Deus nunca vai nos recusar nada que nos faça melhorar. Então não vai faltar isso. Mas ele fala do desânimo, porque o desânimo é uma falta. E esse termo desânimo, ele é bastante interessante. Por quê? Porque tem uma passagem do Evangelho que eu acho bastante interessante, que tem a ver com ânimo e desânimo. Jesus estava em Jericó,
e ele estava andando por Jericó, e onde ele passava tinha um cego chamado cego Bartimeu. Ou seja, ele não sabe nem o nome dele especificamente, né, no Evangelho, mas se falava cego Bartimeu, quando você fala Bar, é Simão Bar Jonas, é Simão, filho de Jonas. Então, no Evangelho, ele fala cego Bartimeu. Era um cego filho de um tal de Timeu. E ele estava à beira do caminho. Quando ele ficou sabendo, provavelmente que alguém deve ter avisado, que Jesus estava passando justamente por onde ele estava sentado, à beira do caminho. Quando ele ficou sabendo disso, ele começou a gritar na calçada. E ele falava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o pessoal começou a criticá-lo, falou: fala baixo. Pô, você está incomodando. E quanto mais falavam baixo para ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A ponto de que Jesus, ele ouviu o cego falando e parou. Os discípulos chegaram perto dele e falaram: Senhor, ele incomoda com os gritos, quer que eu afaste? E Jesus fala que não. Fala que tragam-me ele, né? E aí que vem a parte do ânimo, porque segundo o evangelista conta, chegou uma pessoa perto desse cego e fala assim: tem bom ânimo, Jesus chama até ele. E ele levanta, todo feliz, né? E ele deixa a capa cair, a capa que ele usava. Essa capa tem alguns significados que eu já vi algumas pessoas falando. Uns dizem que essa capa que ele tinha, ela representava que ele tinha, ele poderia pedir esmola, porque ele era um cego que pedia esmola, e aquela capa demonstrava que ele tinha autorização para pedir esmola. Outros falavam que aquela capa era uma capa que era tudo que ele tinha, que o aquecia e tudo mais. Bom, ele deixou a capa e foi até Jesus. Chegando até Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E é uma pergunta bastante interessante, na verdade, porque ele é cego, né? Provavelmente ele não ia pedir para outra coisa que não fosse para que ele fosse curado da cegueira. E ele vira para Jesus e fala: eu quero voltar a ver. E daí Jesus fala: tua fé te salvou, e ele começa a ver, e aí ele sai saltitando, alegre e abraçando todo mundo. E diz que depois disso ele começou a seguir Jesus. Eu acho bastante interessante, por quê? Porque quando o Lacordaire ele fala que o desânimo é uma falta, quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de sofrimento, nós temos que estar animados. Esses sofrimentos que nós temos, imagine que nós precisemos falar com Jesus sobre um sofrimento que nós tivermos tendo. Então, se a gente ficar à beira do caminho e não gritarmos com entusiasmo, com ânimo para Jesus, muito provavelmente Jesus não vai vir ao nosso auxílio. Então, a primeira lição que o cego Bartimeu dá é que simplesmente ele teve vontade e coragem para poder chegar até Jesus. Segunda lição, ele não teve medo e ele não teve vergonha do que ele estava fazendo. Ele queria uma coisa difícil de acontecer, enquanto as pessoas recusavam, enquanto as pessoas o ridicularizavam, falando para ele gritar menos, ele gritava mais ainda. Então a gente percebe que, primeiro, a gente tem que ter dedicação, a gente tem que saber o que nós queremos, e a gente tem que ir em direção a Jesus, para que isso ocorra. Eu percebo que muitas vezes as pessoas estão num sofrimento muito grande, muito intenso, e elas acreditam que Jesus ou os bons espíritos vêm até ela falando: o que você quer que eu faça? Não é isso. Nós, apesar de todo o sofrimento que nós possamos estar tendo, a gente tem que ir em busca daqueles que podem minimizar os nossos sofrimentos. E uma vez assistindo uma palestra do Simão Pedro, ele fez uma pergunta que aquilo me deixou pensativo. Se acontecesse isso mesmo, se eu tivesse a possibilidade de encontrar Jesus e Jesus falasse para mim: que queres que eu faça? Eu, assim, de pronto,
já não saberia responder. O que será que eu gostaria nesse momento que Jesus fizesse? Que curasse o pessoal que adquiriu o coronavírus, por exemplo? Será que é isso? Mas isso eu tenho certeza que os homens encarnados e desencarnados estão trabalhando num remédio que logo a gente vai encontrar a cura. Então talvez seria um pedido desperdiçado. Será que eu ia pedir dinheiro? Mas será que o dinheiro é aquilo que ia me fazer bem? Porque eu vejo muitas pessoas que é, eram pobres e ganharam muito dinheiro, e esse dinheiro fez com que a vida daquela pessoa desandasse. Tem até um caso que já faz um certo tempo, de um sujeito que ele era até numa cadeira de roda, ele ganhou na Mega Sena, se não me engano, e pelo fato de ele ter ganhado na Mega Sena, ele se casou com uma manicure, e essa manicure, juntamente com um outro lá, que ela estava junto, ele acabou sendo assassinado. Será que o dinheiro foi o que melhor poderia ter acontecido para aquele sujeito? Então, também é uma coisa que me deixou pensando até hoje. O que eu gostaria que Jesus fizesse para mim hoje? Certo? Então, é isso que eu gostaria de ressaltar nessa passagem. Quando Lacordaire fala o desânimo é uma falta, obviamente que o desânimo é uma falta, porque a gente é desanimado, a gente não está sabendo lidar bem com o sofrimento. Então, quando aquelas pessoas elas são resignadas para passar por aquele sofrimento, elas estão sofrendo bem. Em contrapartida, outras pessoas que não estão muito resignadas, pessoas que gostam de se fazer de coitadinhos. Não sei se é em Poços de Caldas ou o pessoal da internet já viu pessoas desse jeito. Elas ficam disputando para ver quem é mais coitado. Uma vez eu estava numa sala de espera de um consultório e tinha 3 senhoras e estava eu lá. E uma senhora perguntou para outra, o que você está fazendo? Ah, estou com uma dor de cabeça terrível, faz 2 dias que ela não passa. E daí uma outra senhora falou, ah, só isso? Ah, mas eu estou com dor de cabeça já faz um mês. E a outra falou, não, isso não é nada, tudo. E eu comecei a perceber que o quê? Que elas estavam disputando para ver quem sofria mais. Quase que eu fui embora sem passar no médico, eu falei, eu não tenho mais nada. Porque essas mulheres sofrem tanto, e esse não é o intuito. O intuito de sofrer não sofrer bem, não é querer ser coitadinho e mostrar para os outros que está sofrendo porque é coitado. Isso não é a intenção dessas provas que aparecem nas nossas encarnações. Voltando aqui, o Lacordaire ele fala, a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, ele já está falando da prece. É interessante que ele cita a prece. Nesses momentos que nós estamos vivendo, eu vejo muitas pessoas falando ora, ora que melhora, ora bastante, faz bastante prece. Mas a doutrina espírita nos diz o quê? Que não, uma prece bem feita não é aquela que é repetida várias vezes. Nós podemos fazer apenas uma prece, mas que essa prece saia do fundo do coração. Mas o que é necessário para que essa prece tenha uma força? Ela tem que estar embasada na fé, na confiança, na convicção de que aquilo que eu estou vivenciando é o que vai me fazer ser atendido na prece. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala quais são o que nós devemos fazer antes de fazer uma prece, por exemplo. E Jesus fala assim, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, primeiro tem que perdoá-lo, para depois você fazer uma prece. E eu fiquei bastante interessado nisso, né? Jesus fala que não adianta ficar repetindo as palavras se ela não sai do fundo do coração. Então, nos momentos que nós estamos vivendo, e eu estou falando isso, talvez uma pessoa possa assistir mais para frente, né, porque vai ficar no YouTube, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nunca, pelo menos nessa encarnação, eu nunca tinha visto nada igual. Então, que nós façamos prece por nós e pelos nossos irmãos, mas que essa prece saia do fundo do nosso coração. Porque uma prece que sai somente pela boca, ela não tem o efeito que talvez a pessoa que esteja fazendo possa ser atingido. Tudo bem? E ele continuando assim, ele fala assim, ele já muitas vezes vos diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos.
Olha só que interessante. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Voltando a dizer, isso aí é um ditado bastante antigo, né? Que Deus não coloca um fardo mais pesado do que nós podemos suportar. E lembra que eu disse da questão 258, das escolhas das nossas provas? Dizem os espíritos que antes de nós encarnarmos, nós escolhemos provas muito mais difíceis. E eles nos aconselham a não ir com tanta sede ao pote. Então, às vezes, as pessoas acham que estão sofrendo muito aqui, mas às vezes elas devem ter escolhido um sofrimento muito maior. Então, esse sofrimento, eu volto a dizer, ele tem que ser resignado, ou seja, a pessoa tem que entender que aquela situação é uma situação para que ela possa se fortalecer espiritualmente, no entanto, não é uma coisa que vai se prolongar para sempre. Tudo nessa encarnação, nessa vida, tudo passa, tanto os nossos sofrimentos quanto as nossas alegrias. Continuando, ele fala assim, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, o Lacordaire está falando, ó, a vida é cheia de tribulações, cheia de problemas, é para vocês demonstrarem mesmo que vocês têm resignação, que vocês têm fé, e para você merecer aquilo que você vai ganhar quando superar cada obstáculo desse. Na continuação, ele fala assim, olha, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Ou seja, ele nos compara a militares, né? Que, assim, a gente fica... um militar, ele fica treinando diariamente para quando puder, quando acontecer alguma batalha, para que ele vá até aquela batalha e retornando com sucesso daquela batalha, ele tem uma ascensão, né, no posto, na patente dele. E ele está falando que é isso, Lacordaire. Ele falando, vocês pensam que vocês reencarnaram aí para quê? Para ficar deitado, para ficar de férias, só olhando? Isso aí não vai trazer prêmio para ninguém. Continuando, ele fala assim, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Quando é que Deus nos envia para a luta, né? Somos nós mesmos que nós escolhemos reencarnar. A nossa luta é essa. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há necessário do que um combate sangrento. Porquanto, não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas da vitória e uma situação gloriosa. Ou seja, assim, numa luta, numa batalha mesmo, não vai ter nenhuma compensação. Mas eu acho bastante interessante essa metáfora, essa comparação que o Lacordaire faz. Porque quando nós encarnamos, para nós conseguirmos os nossos objetivos, a gente vai ter que ter momentos difíceis, onde a gente vai ter que lutar bastante para conseguir os nossos objetivos. Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa que quer ser médica, por exemplo. Ela gostaria de ser médica. Então, o que acontece? Ela sabe que para ela ser médica, ela vai ter que estudar muito, ela vai ter que se esforçar muito. Então, para entrar na faculdade de medicina, muitas vezes ela vai ter que vai ter que estudar muito, enquanto os amigos vão para balada, vão para festas ou coisa parecida, muitas vezes ela vai ter que estar estudando, ela vai ter que sacrificar o final de semana dela, ficar muitas vezes até muito tarde estudando para que ela consiga entrar na faculdade. A partir do momento que ela conseguiu entrar na faculdade, aí ela vai ter que estudar mais ainda para ela conseguir se formar médica. E isso é o que acontece. A partir do momento que ela recebe o diploma de medicina, que ela tem o diploma na mão, ela vai perceber e vai se recordar de tudo aquilo que foi desagradável para ela conseguir ser médica. Mas ela vai ter a plena consciência de que todo o esforço que ela fez
vai ser premiado pelo fato dela ter conseguido o sonho dela, que era ter a medicina, fazer a medicina. Então, são essas lutas que nós temos que viver no dia a dia. Continuando aqui, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepõe-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós conosco, para vós convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. É isso que eu estava falando do médico, né? Quando o esforço que uma pessoa tem para conseguir se formar em medicina, muitas vezes pode dar desânimo, pode dar raiva, pode dar desespero. Mas quando ela recebeu o diploma na mão, ela falou, a pessoa tem a satisfação de dizer, não, eu fui o mais forte, eu consegui o intento que eu gostaria. E para terminar, o Lacordaire fala assim, olha, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, enquanto nós estamos encarnados aqui, a gente tem que estar a todo momento lutando, batalhando, tentando transpor os obstáculos que a vida aparece. E esses obstáculos não são poucos. Se a gente for perceber, lá no livro dos Espíritos, por exemplo, nisso que nós estamos vivenciando hoje em dia, nós podemos tirar alguma coisa de bom dessas coisas dessa pandemia que está acontecendo? Eu, por exemplo, consigo ver bastante coisa boa. Primeiro, a natureza. Eu moro na Praia Grande. Nunca o mar da Praia Grande teve tão limpo e tão bonito como está hoje. Lá, antigamente, quando o pessoal ia lá sujar as nossas praias, ficava cheio de pombo comendo o lixo que estava lá. Hoje em dia tem gaivotas. Tem um amigo meu que falou que todo dia tinha abelha morta na varanda dele. E hoje em dia as abelhas não estão morrendo tanto. Esses dias que teve no outono, nós estávamos tendo um pôr do sol um mais lindo do que o outro. Aqui em São Paulo, nós, paulistanos, né? A gente estava meio que boquiaberto de perceber como o céu estava cheio de estrelas. Então, apesar de ser uma coisa ruim essa pandemia, ela está trazendo coisas boas. Outra coisa, o combustível abaixou. Pelo menos aqui em São Paulo, a gasolina e o álcool abaixaram de preço. Estava chegando a preços absurdos e abaixou o combustível. Outra coisa, eu vi uma reportagem onde diziam que judeus e palestinos eles estavam juntos trabalhando para tentar vencer o coronavírus. Olha só, então, quantas coisas boas que pode acontecer. E tenhamos a certeza, meus irmãos, que em virtude dessa pandemia, tenho certeza que a ciência não vai ficar parada, porque pode ter o risco, pode acontecer de aparecerem outros vírus. Tenho certeza que a ciência vai dar um pulo, um salto na sua evolução. E a gente, por nosso lado, todos nós encarnados, a gente tem que ter o quê? O bom senso e tentarmos resgatar da melhor maneira tudo aquilo que esses flagelos eles trazem para cada um de nós. Não é isso que nós estamos vivendo não é inédito. Na Revista Espírita de 1867, no mês de julho, tem um artigo que fala Epidemia das Ilhas Maurícia. Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam. E tinha um médium lá, que ele assinou como Senhor T. E o Kardec mandava perguntas para ele. Essas ilhas Maurício ficam perto de Madagascar, tá? Na África, assim. É um lugar paradisíaco. Naquela época, o Kardec mandava perguntas e tinham médiums lá. E para vocês verem como que é a situação, né, que eles estavam vivendo, lá nesse artigo da Revista Espírita não fala, mas ela era malária, que estava tendo uma epidemia de malária nessas Ilhas Maurícia. E esse médium, ele manda uma carta para o Kardec explicando a situação. E ele falou, olha bem, prestem atenção nessa fase, que o pessoal que ficava doente,
eles conseguiram descobrir um medicamento chamado quinino. E esse quinino fazia com que as pessoas ficassem, em doses fortes, fazia com que as pessoas ficassem melhores. E algumas pessoas podiam até ficar curadas. Oportunidade de participar de uma reunião mediúnica aí na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E percebe-se que ele estava muito feliz de falar aquilo, porque ele estava falando de que jeito? Que provavelmente ele desencarnaria e ele ia participar lá das reuniões lá em Paris como espírito. Então, a gente vai perceber o quê? Que existem várias maneiras do sofrimento. Várias maneiras. O sofrimento vai vir para cada um de nós. Uns vão sofrer de uma maneira melhor, outros vão sofrer de uma maneira pior. Mas nos dizem os espíritos que, se nós sofrermos bem as dificuldades, que nós conseguiremos, de uma maneira bem eficaz, evoluirmos mais rapidamente como espíritos puros. Essa é a comunicação do Lacordaire. Então, ele está falando que bem-aventurados os aflitos, quando Jesus fala isso no Sermão do Monte, ele está se referindo que felizes são aqueles que estão aflitos, mas serão consolados. E a doutrina espírita, ela vem como um consolador prometido. O espiritismo vem através da lei de destruição, através da lei, da lei de causa e efeito e tantas outras leis, demonstrar que cada um de nós estamos aqui não é à toa, que todos nós temos um propósito, que todos nós passaremos por momentos difíceis, mas que nem o cego Bartimeu, nós devemos ir ao encontro de Jesus, sem ter vergonha, sem ligar para o que o pessoal fala, que nós temos a oportunidade de gritarmos o nome de Jesus espiritualmente e que nós possamos chegar até Ele. E quando Ele perguntar para nós, que queres que eu te faça, que nós saibamos responder. Porque nem toda o que a gente pede é geralmente o que a gente necessita. Tenhamos a certeza que esses momentos difíceis que nós estamos vivenciando, logo mais passará. E que um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Um abraço a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção. Até mais.